Qual é a sensação de perder pra você? É emocionante, Por que emocionante? porque significa que você tem maneiras diferentes de melhorar. Há certas coisas que você pode descobrir, das quais pode tirar vantagens, certas fraquezas que foram expostas e que você precisa fortalecer. Portanto, é emocionante, quer dizer, é horrível perder. Mas, ao mesmo tempo, há respostas, se você olhar para elas. Você tira mais conhecimento da derrota do que da vitória, né? Sim, as respostas também estão lá quando se ganha, basta olhar para elas. Portanto, é um processo constante. É emocionante quando você ganha e quando perde, porque o processo deve ser exatamente o mesmo nas duas situações. É você olhar para trás e encontrar coisas que poderia ter feito melhor. Você encontra coisas que você realizou bem, que funcionaram, descobre por que e como elas funcionaram e como você pode fazê-las funcionar novamente. Mas o mais difícil é lidar com essas coisas. Esse é um desafio muito Então quer grande dizer, e você se difícil. encara no espelho e diz, ok, foi assim que eu joguei, ou foi isso que aconteceu. Vou lhe dar um exemplo. Katie Lou Samuelson é uma das melhores jogadoras de basquete universitário do país. Ela joga na Universidade de Connecticut, vai se formar no próximo Logo, ano, né? muito em breve. Ela é de Huntington Beach, muito perto daqui, e vem trabalhar com algumas das minhas jogadoras e ajuda nos treinos. E elas tiveram uma temporada realmente difícil no ano passado. Perderam para Notre Dame nas finais. Isso mesmo. Muito Primeira difícil. derrota Primeira em derrota. anos, né? Então, eu perguntei para ela, você assistiu o jogo de Notre Dame? E ela disse, não. Bem, por que não? Ela disse, eu não quero assistir. Eu digo, eu sei que você não quer, mas você vai jogar contra Notre Dame este ano, não vai? Sim. Quais são as chances de você enfrentá-los novamente na final? Ela disse, bem, provavelmente as enfrentaremos. Eu digo, bem, você não pode chegar para o jogo e não saber por que perdeu aquele anterior? Então, os erros que você cometeu naquela partida é difícil, mas você tem que assistir e estudar aquele jogo para não cometer os mesmos erros outra e outra vez só porque você não teve a coragem suficiente para enfrentá-los. Então, ela veio para o escritório, eu a levei para a sala, nos sentamos e assistimos ao jogo juntos. E você tem que lidar com isso. Você tem que lidar com isso, aprender com isso. Caramba, deve ter sido difícil pra ela reviver isso. A Yeah. gente podia ter vencido, tudo que vem na cabeça. Exatamente isso, não é? Se pelo menos eu fizesse Exatamente isso, assim mesmo. não fizesse aquela falta. É isso mesmo. É bem por aí. Você olha para ela e diz, opa, aí está o problema. Nossa, aí está o erro. E todos esses pequenos detalhes. E é péssimo. Mas você não quer ter essa sensação novamente, pois não? Então você tem que encarar e estudar. E isso não significa que você vai ganhar na próxima vez, mas pelo menos você terá mais chances de vencer. E como era a sua rotina natural depois de cada partida? Você assistia quase todos os jogos ou alguns? Todos eles. Todos Todos. eles? O jogo Todos. inteiro? O jogo todo. Não, para com isso. Então, começou quando eu era quando Phil Jackson, seu primeiro ano aqui com os Lakers, um dos seus assistentes técnicos, Tex Winter, que eu chamo de Yoda, ele tinha uns 82 anos de idade quando chegou aqui. E ele foi responsável por me ensinar o triângulo ofensivo. Quantos anos você tinha? Eu tinha 21. É, tinha que ver a fita, né? Isso, lá pelo meu quarto ano. Então, eu fui até o quarto dele, e isto quando não havia iPads ou algo parecido. Quando você está na estrada, você tem que ligar para a recepção, eles tinham que trazer a TV com a bobina, o VHS, a fita cassete, você coloca. E eu pensei que iríamos ver o que chamamos de toques. Observar todos os toques quando tivesse a bola, todas as decisões que foram tomadas, as boas e as más. Não era isso, estávamos assistindo do Oh, meu início ao Deus. final do jogo. E não a transmissão da TV. Estamos assistindo a transmissão do estádio. A linha de aquecimento, os intervalos. Sim, rebobinando, parando, avançando em câmera lenta. Cada pequeno detalhe de cada jogo daquela temporada. Com o Yoda de 82 anos. Deus do céu. Que é do mais brutalmente honesto que você vai ter. E o que essa temporada te ensinou? Ela me ensinou a olhar para os detalhes. Ver as pequenas coisas. A linguagem corporal e ver a energia entre os jogadores, nosso time e a outra equipe. Olhar para as táticas, observar a estratégia e ver como se desenvolve taticamente. E como já assisti a tantos jogos, isso me permitiu assistir ao jogo em tempo real, como se estivesse assistindo a um Caramba. filme, onde eu posso ver porque muitas vezes o jogo começa a acelerar. Mas se você treina para assistir horas e horas de reprise, o jogo não passa tão rápido. Você consegue verificar quem está fazendo o quê e por quê. Então você pode posicionar cada jogador no lugar certo em tempo real. Ver antes de acontecer, né? Sim.
No futebol americano, a gente assistia uma vez por semana o filme do jogo, mas Uhum. não depois de cada partida. A gente já viu uma partida por Yeah, semana, então às vezes eram 3 por yeah. Sim, semana. você só Eu sei vai. que Tom Brady também é obcecado pelos reprises de jogos, quero dizer, Yep. vendo seu novo espetáculo, Tom contra um time, era tudo sobre ele dentro do estúdio, Uhum. mesmo meses depois do jogo, ele estava estudando para se preparar, Sem, como se ele sem parar. estivesse. Você acha que essa é uma das chaves? Como se você não estivesse vendo o mesmo filme, seja como um orador no palco, ou como um artista, ou como um músico? Você tem que aprender, cara. A mesma coisa acontece com a Sério? Beyoncé. Após a sua performance, ela vai imediatamente rever o show no seu laptop. Não. Sim, para ver como fazer melhor. O que poderíamos ter feito diferente, certo? É uma obsessão que vem junto. Você quer que as coisas sejam o mais perfeitas possível, entendendo que nada é perfeito. Mas o desafio é chegar o mais perto possível da perfeição. E o que você pode fazer está em suas mãos. Portanto, controle aquilo que puder. Possa assistir fitas o dia todo, vai me ajudar. A melhorar, né? Sim. E você conseguiu que seus colegas de equipe seguissem essa obsessão que você tinha? Você os encorajou? Como foi a estratégia? Não tem como forçar alguém a fazer isso. Mas o que você pode fazer é alterar o comportamento e também mudar a linguagem de como eles falam sobre o jogo. Então, no ônibus, nos aviões, no vestiário, após o treino, eu assistia ao filme, puxava o Paul, Lamar e Fish para o meu lado e dizia: vamos ver isto, provavelmente deveríamos ter feito isto, Então você aquilo e mostra um aquilo. pouquinho pra eles Sim, aqui e ali. e você fala com eles sobre a execução. Nunca é, vamos lá galera, podemos fazer melhor, vamos lá, podemos fazer melhor. Isso é uma coisa de apoiador. Um líder tem que tratar de ajustes táticos. Coisas que podem ser feitas. Ok, a defesa está fazendo isso e aquilo, mas deveríamos fazer daquele jeito. Então, por causa do seu exemplo, no meio da temporada, você começa a ver que eles se comunicam da mesma forma com você. E é como Nossa. se, Kobe, eles estão fazendo isso e aquilo com você, talvez devêssemos fazer. Você diz, ok, ótimo, ótimo, isso é incrível, vamos fazer isso. E a respeito da 16ª, 17ª e 18ª temporada, você ainda assistiu os jogos de maneira tão obcecada como os primeiros 10 anos? Você fazia Não isso? agora. Quando eu estava jogando, Quando estava sim. jogando, Quando eu estava jogando, o que eu estava fazendo era estudar o jogo, mas estudando nossos jogadores mais jovens. E vendo em que áreas eles precisavam se desenvolver e como eu poderia ajudá-los a desenvolvê-los. Quer dizer, esse foi um grande desafio. Você deixa de querer ser o único jogador dominante para entender, eu tenho que ajudar esses outros caras. Como posso ajudar os outros? É difícil. Você foi tão dominante ao longo da carreira, um dos maiores de todos os tempos. Você tinha alguma fraqueza? Porque, obviamente, você estava sempre tentando dominar suas fraquezas para que se tornassem pontos Sim. fortes, mas no meio ou perto do fim, você ficou tipo, caramba, eu ainda não sou tão bom nesse fundamento aqui. O desafio para mim sempre foi a compaixão e a empatia. Porque você estava sempre, galera, vamos lá, vamos ganhar, cala a boca, não reclama. Eu não quero ouvir as suas reclamações. Eu não Sem quero ouvir desculpas. isso. Não me diga que a água está agitada, apenas traga o barco. Eu não quero ouvir isso. E é engraçado, entendendo que estes caras têm vida fora daqui. Tem outras coisas Tem outras coisas acontecendo na vida deles que podem afetar a maneira como estão jogando, a maneira como estão agindo. E foi difícil para mim entender isso, porque nada me incomodava. Qualquer coisa pessoal, nada disso me E você incomodava quando eu separou, jogava. Muito bem. Portanto, eu não conseguia entender como os meus colegas de equipe não conseguiam fazer isso. Então eu tive que trabalhar esse aspecto. Isso é difícil, Sim, é. Você sente que nunca teve a compaixão que você gostaria de ter tido, mesmo nos últimos anos? Sim, acho que por volta de 2009 as coisas começaram a mudar para mim. Eu comecei a fazer um esforço consciente para entender melhor. E isso não significa que você tenha compaixão e empatia para ser mais brando com eles. É mais você se afastar, se colocar no lugar deles e entender o que eles estão sentindo. E então, você tem que tomar certas decisões sobre quais chaves eu tenho que virar para elevar este jogador a outro nível. Portanto, não se trata de ficar de braços cruzados e ser feliz. Você é o líder. Seu trabalho é obter o melhor deles. Mesmo que eles não gostem no momento. Uau. E do que você mais se orgulha nas suas 20 temporadas? Sinceramente, pode parecer pode parecer um pouco superficial, mas tenho que dizer vencer os Celtics no jogo 7.
É disso que mais me Por orgulho, quê? porque foi o mais difícil. Você estava jogando contra Rajon Rondo, Paul Pierce, Kevin Garnett, Todas as estrelas. Ray né? Allen e você sabe, era eu, Paul e os jogadores que outros times não queriam. E como descobrimos como grupo o que fazer. E a razão pela qual eu gosto tanto dessa série é que estávamos perdendo por 3-2 contra Boston. E tínhamos 2 jogos em casa. Lembro de estar sentado no vestiário após tomarmos uma surra naquele jogo, por isso estávamos sentados no vestiário e estava muito, muito silencioso. Estou ali sentado olhando em volta e acabamos de perder para os Celtics em 2008, então isso é como vingança, eles estão nos vencendo novamente. Então eu me sentei e comecei a rir. E depois lembro que Derek Fisher olhou para mim e Lamar olhou para mim e Lamar disse, o que é engraçado? Eu disse, cara, nós levamos uma surra. Eles nos pancaram. Eles dizem, eu estou perdendo a parte em que é engraçado. Eu disse, cara, escute, se começarmos essa temporada e eles disserem, tudo o que você tem que fazer é ganhar 2 jogos em casa e você será campeão da NBA, você aceitaria isso? Eles dizem, sim, é tudo o que temos que fazer. Vá para ganhe casa, 2. ganhar 2, somos campeões da NBA. Tudo o que temos que fazer é ganhar 2 jogos seguidos, é isso. Nós cuidaremos do primeiro jogo e prometo que eles não vão ganhar o jogo 7 em nossa casa. Isso não vai acontecer. Então todos rimos. E saímos e descobrimos. Mas aquele 7º jogo foi... Nós perdíamos por 15 pontos no 4º período. E é quando você tem que olhar para os companheiros coletivamente e dizer, seu espírito de equipe tem que ser bom. Porque é aí que as equipes se fragmentam. E se não tiver energia entre eles e não tiver essa confiança, você está acabado. E podemos juntos cavar fundo e dizer, ok, vamos resolver isto. E eu não estava jogando bem, eu não estava fazendo nenhum cesto. E então meus colegas de equipe, Eles o puxam, né? E eles te ajudam também, cara. sim,